18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 18 horas. E é claro que você pode e deve participar do programa com a gente. Manda a sua opinião, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Manda um zap pra gente pelo 994-887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Repercussão negativa. O governo federal volta atrás e suspende as novas regras de fiscalização do Pix. Pós-eleição, 11 municípios do Amazonas decretaram situação de emergência financeira. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você aqui no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. 18 horas. Gente, não teve outra alternativa, tá? O governo federal recuou e revogou o ato polêmico sobre fiscalização do Pix depois de tanta repercussão negativa. Essa polêmica começou logo no início de janeiro, quando a Receita Federal anunciou que ia ampliar a fiscalização sobre as movimentações financeiras dos brasileiros. O Pix de pessoa física acima de R$5 mil passariam a ser monitoradas pela Receita. E a partir daí surgiram várias fake news, inclusive sobre uma possível taxação do Pix. Kennedson Paz, você acompanhou de perto essa confusão, fez reportagem pra gente aqui. A gente cansou de tentar explicar o que ia acontecer, mas a confusão foi tanta que não teve jeito, né, Kennedson? Exatamente, Karime. Noite. Foi uma muito boa noite para você, para todos que acompanham 18 horas aqui na Mix. Então, foi uma confusão generalizada, muita gente falando sobre esse assunto, que foi inclusive o mais comentado das redes sociais, isso nos grupos de WhatsApp, rodas de conversa, com as pessoas querendo entender qual que seria o impacto dessa medida nas finanças domésticas, e o que não faltam são críticas, e críticas muito pesadas contra o governo Lula, Karime. Isso é verdade, viu? A pressão foi gigantesca mesmo e obrigou o governo a recuar. Hoje o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, anunciou que o governo vai revogar a medida, incluindo transferências feitas por carteira digitais e maquininhas. E essa medida, Karime, que começou a valer a partir deste mês, ela gerou uma onda de desinformações nas redes sociais, e aí muita gente acreditando que com transações via Pix acima de R$5 mil seriam taxadas. Segundo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a revogação da norma é uma forma de combater as fake news e também evitar as judicializações. Pois é, Kenilson, antes de tudo, é importante esclarecer, a norma nunca previa taxação, ela apenas incluía novas plataformas, como carteiras digitais e maquininhas, na lista de informações que a Receita já recebe dos bancos tradicionais sobre movimentações financeiras superiores a R$5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Só que, meu amigo, a confusão, o desespero do brasileiro foi tanto susto, afinal de contas a gente está acostumado agora a vai ter mais imposto, vai ter mais taxa, vai aumentar, que o brasileiro falou, não, gente, já tô no sufoco, mais um não dá não. Afinal, a gente teve a volta do PIS ali, o COFINS na gasolina, a gente tem também vários outros impostos na alimentação, então, apesar de tudo que foi feito, as especulações, muitas mentiras acabaram sendo disseminadas na internet, que causaram esse impacto direto. E aí o número dessas transações via Pix despencou. E aí nos últimos 7 dias o Banco Central já fez ali um registro, um levantamento, e registrou uma queda de 10,6% nas operações diárias em comparação com o mês passado. Isso praticamente já significa que quase 20 milhões de transferências deixaram de ser feitas por dia, Karime. Imagina, olha que confusão e olha que ponto chegou. E pra gente ter uma ideia dessa movimentação toda via Pix, em dezembro o volume diário de Pix era de 188,5 milhões de operações. Agora, depois dessa notícia, dessa confusão toda, caiu para 160
265,5 milhões. Nem mesmo janeiro, um mês normalmente mais fraco na economia, explica essa queda, que reflete, claro, a desconfiança gerada pelas fake news. E com certeza essa foi uma vitória da pressão popular, Karine, porque a pressão foi demais, muita gente comentando, compartilhando os vídeos, e essa revogação do ato sobre a fiscalização, ela trouxe um certo alívio para os brasileiros. Isso aí garante um pouco que essa ferramenta, ela é prática e democrática, ela continue sendo acessíveis e também sem novas interferências, Karine. Sem dúvida, Kenneth. O governo ouviu as vozes das ruas, o apelo feito também, a pressão das redes sociais, que hoje é uma opinião pública forte, e recuou. A decisão de revogar o ato é um passo importante para manter a tranquilidade de milhões de brasileiros que dependem do Pix no dia a dia. 18 horas. Política. E vamos falar dos bastidores da política com Cíntia Blink aqui com a gente nos estúdios do 18 horas. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, já são 11 municípios aqui do interior do estado do Amazonas que decretaram a situação de emergência financeira, diante da calamidade financeira deixada pelos prefeitos que deixaram o cargo agora no dia 1º de janeiro. O que está acontecendo? A galera raspou o cofre e foi embora, meteu o pé. Cíntia, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Kennedy. Pode chamar de Ken, né? Mais fácil. Vamos lá. Pronto. Vamos embora. É o que eu chamo de Ken o tempo todo na redação, gente. Aí chega aqui, eu tenho que fingir uma coisa que não tá sendo. Olha aí. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Olha só, o que aconteceu? A gente tá num ano de transição, né? De transição não, de mudança mesmo. A gente tem novos prefeitos em algumas capitais. E aí, 11 delas, até o presente momento, estão declarando aí situação de emergência. A gente chegou a falar ontem de uma situação, só que não é uma situação isolada. Como a gente pode ver, 11, né? Nós temos aí mais de 60 municípios. E aí, 11 estão declarando situação de emergência. Por quê? Porque isso facilita fazer novos contratos, fazer licitação. Não é que fica sem lei, mas fica mais fácil. Tem uma certa facilidade, então. E aí os municípios que entendem que precisam fazer isso porque encontraram o município em situação não ideal, digamos assim, de finanças, a gente está falando de Eirunepé, Maués, Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Amaturá, são esses então. O Arini também, Apuí, Fonte Boa, Altazes e Anamã. Esses municípios todos já apresentaram um decreto de situação de emergência e eu vou tentar ficar de olho na maioria deles porque são estados distantes, tanto de distância mesmo física, mas também a transparência é difícil de acompanhar. A transparência da nossa cidade, que é Manaus, que é a capital, que, enfim, já não é tão fácil, e também mesmo do governo, então do interior a gente tem essa dificuldade, mas eu vou tentar buscar entender exatamente o que acontece em alguns desses municípios, o que encontraram, né, esses novos prefeitos e trazer aqui. Mas o que a gente consegue saber é que houve a necessidade, de acordo com o prefeito que chega, de declarar essa situação, esse decreto de situação de emergência, porque eles tinham que fazer isso para poder ter gestão. Até quando vai ser essa situação de emergência? O prazo normal é de 3 meses, mas não precisa cumprir tudo isso. Então a gente vai acompanhar para saber o que está acontecendo. Porque também isso abre um espaço para que sejam feitos contratos ali de uma forma mais facilitada, mas será que precisava desse contrato? É uma situação que tem que olhar os dois lados. Será que precisava dessa situação de emergência? Se precisava, como que vai cuidar disso? Qual que é a necessidade? Como vai ser feito? Eu acho que órgãos de fiscalização têm que... Era isso que eu ia perguntar. Quem fiscaliza nesse caso? Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, os próprios vereadores de cada cidade, Ministério Público do Estado do Amazonas e jornalistas chatas. Adoro.
Agora, Blink, ontem a gente estava comentando sobre aquela situação envolvendo o Zé Ricardo com os colegas dele de partido, e eu tô sabendo que o Sinésio já rebateu essas críticas aí, né? Exatamente. Amanhã eu espero o Sassá, viu, Sassá? Estamos aguardando por mais pauta importante. Bom, o Zé Ricardo foi a uma entrevista e ele falou que o PT precisava ter uma renovação para ter mais credibilidade junto à população e tudo mais. E que por ele não cortou palavras, assim, ele falou que por ele deveriam sair algumas pessoas do PT para que essa imagem do PT Amazonas ficasse melhor. E aí perguntaram, o senhor está falando de Sinésio Campos e de Sassá da Construção Civil? Ao que ele respondeu imediatamente com sim. Esses são bons exemplos. E aí, Sinésio foi entrevistado no dia seguinte pelo jornalista Fábio Melo, e o Fábio perguntou, o senhor ouviu falar aí que Zé Ricardo, né, vereador, falou do senhor, coisa e tal? E ele respondeu, a gente tem a resposta. Vamos ouvir? Primeiro, eu não tenho nada a declarar, eu tenho muito a trabalhar. Eu sou presidente estadual, fui eleito para dirigir o partido. E estamos aí conduzindo o meu trabalho porque eu tenho muito a fazer. 18 horas. Nós ouvimos aí o deputado estadual Sinésio Campos respondendo à fala de Zé Ricardo. Então ele falou que ele tem muitos afazeres. Ele também comenta que ele não vai fazer nenhuma declaração do campo pessoal, que isso não interessa, aquilo que é pessoal e o que é do trabalho é do trabalho. Ele é deputado estadual, tem que fazer o trabalho de deputado estadual, enquanto Zé Ricardo, já que ele foi eleito vereador, que ele faça o papel de vereador. Então Sinésio, podemos dizer que lacrou aí na resposta para Zé Ricardo, dizendo que não vai responder e respondendo, como a gente gosta de ver quando o assunto é briga entre parlamentares. Blink, vamos lá, Blink. 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas vão se aposentar. Já sabemos os substitutos? A gente não sabe o substituto, mas a gente sabe como acontece a substituição. São os desembargadores Joana Meirelles, o Elci Simões e Domingos Chalubes. Tendo que a Joana vai ser agora em abril, o Elci em maio e o Domingos em agosto. E aí, 2 dessas vagas são substituídas pelo próprio Tejão. O Tejão vai escolher juízes para dar esse upgrade na carreira aí e virar desembargador. Agora, uma das vagas é da OAB. Então, a OAB vai indicar... Primeiro tem uma lista de 6 pessoas, então tem uma votação, isso é passado para o tribunal, e o tribunal quem vai votar, né, no que virará desembargador. Aí, essa que é da OAB é do Chalub, então é lá para agosto que vai ter essa situação da lista sextupla, e aí o Tejan reduz essa lista para 3 pessoas e o governador quem escolhe. Então, um dos desembargadores será escolhido no fim das contas pelo governador Wilson Lima. Então, será um ano de uma grande campanha dentro da OAB, né? Nós vimos ano passado que teve eleição para presidente da OAB, e esse ano vai ter campanha lá também, mas não para presidir a OAB, mas para virar desembargador. Enquanto isso, já tem nome nos bastidores, tá? Sobre quem vai substituir tanto a Joana quanto o Elci, que são vagas que é o tribunal que aponta quem vão ser as pessoas aí dessas vagas. Os critérios podem ser merecimento, antiguidade, enfim. Como a gente tem a Joana, que é uma mulher, é possível que permaneça o nome de uma outra mulher nesse caso, para que permaneça ali, né, a vaga sendo preenchida por uma figura feminina. E aí fala-se da doutora Ida Maria Costa de Andrade, da 15ª Vara Civil, ou da doutora Lia Maria Guedes de Freitas, da 11ª Vara Civil. E acho que quem entende mais é quem é do mundo da advocacia, mas eles são muitos, né? Verdade. Agora, Blink, a Assembleia Legislativa está quase um mês ali sem publicar nada no Diário Oficial. Cadê a transparência, Blink? Menino, não sei onde está essa transparência, nem a Assembleia, porque isso é obrigatório, viu? Quem é concurseiro aí sabe do LIMP, né? Famoso LIMP famigerado, que fala que dos princípios da administração
pública precisa ter transparência, precisa ter publicidade e mais outras coisas, mas enfim. Tanto é que contratos só passam a valer depois de publicados no Diário Oficial. Só que o Diário Oficial da Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais do Amazonas, não publicam nada no diário. O último diário disponível foi no dia 23 de dezembro. Então, é muito tempo sem publicar. Eles estão de férias, ok, mas a Assembleia continua ali funcionando. Os servidores continuam indo para lá, não está tendo sessão. Mas, enfim, não tem razão para a Assembleia não estar publicando o diário, nem que seja um diário curto, diário de uma página, informando alguma coisa. Inclusive, não é incomum que o diário da Assembleia seja muito curto, mas nem isso está aparecendo. Não houve nenhuma explicação da Assembleia até agora sobre porquê desse apagão aí da transparência durante esses últimos dias, mas a gente vai continuar perguntando, seguindo. Teve uma situação parecida na Câmara Municipal de Manaus também, que foi assunto na mídia, mas resolveu assim que virou assunto. O que aconteceu? A cota de exercício de atividade parlamentar, que é aquele dinheiro que os vereadores têm acesso para poder trabalhar. Tipo assim, tenho que ir numa comunidade rural, então eu vou fretar um carro, vou pagar uma gasolina e vou chegar com a Câmara e dizer: Câmara, gastei isso aqui para trabalhar, me devolva. E aí os vereadores têm de volta até R$33 mil todos os meses. Só que os dados sobre isso tinham sumido, os dados do ano de 2024 tinham sumido. E aí, já tinha uns dias. Ontem saíram algumas notícias e ontem mesmo, no finzinho da tarde, reapareceram os vereadores e os dados e tudo mais. Ou seja, assim como a história do Pix que vocês falaram que a pressão popular faz sentido, a transparência pode vir dessa pressão. Então a gente faz a nossa parte, lembrando a Assembleia que é necessário publicar o Diário Oficial e lembrando a Câmara que a gente também está de olho lá, viu? Boa, Blink. Trago mais informação para você amanhã. Obrigada, boa noite. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos, e você segue acompanhando as principais notícias do dia aqui com a gente no 18 horas. E teve confusão na matrícula, tá? O começo da matrícula na rede pública de ensino foi adiado porque o site de matrículas precisou ser retirado do ar. Essa é a segunda vez, num período de 5 dias, que o site apresenta instabilidade. O governo do Amazonas ainda não explicou a causa do problema, que deixou milhares de famílias preocupadas com a reserva de vaga de seus filhos, dos estudantes. Kennedson Paz está com esse assunto e traz os detalhes pra gente agora. Então, Kennedson, tem previsão de que o sistema seja retomado à meia-noite de hoje para amanhã, ou seja, que a matrícula consiga ser feita a partir de 00:01 desta quinta-feira, é isso? Exatamente, pelo menos essa é a última previsão que nós temos agora, é que essas matrículas elas já vão poder ser realizadas a partir desta quinta-feira, que começa 00:01, onde você já pode acessar o site da Prodam para poder fazer essa inscrição. E aí o interessante dessa situação, na realidade o que é dramático dessa situação, é porque desde o início da semana a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas reclamando a respeito sobre os acessos, até mesmo os responsáveis, os pais que tentaram fazer esse acesso tiveram muitas dificuldades. Inclusive eles acessaram lá o site, né, www.matriculas.am.gov.br, site esse disponibilizado pelo governo do estado do Amazonas, só que essas pessoas relataram que sentiram muita dificuldade, o site sempre ficava fora do ar, eles atualizavam a página e continuava mesmo assim aqueles mesmos problemas e não conseguiram ter esse acesso. E aí o número de demandas de pessoas que estavam reclamando foi tão grande ao ponto da Prodam falar assim: olha, tá acontecendo um erro, apenas uma parte das pessoas estão conseguindo acessar o site e outra parte não está conseguindo. E com isso a gente vai paralisar o site, paralisar todos os acessos para poder a gente corrigir esse problema, e aí quando for corrigido ele volta a funcionar e aí todo mundo vai poder se inscrever normalmente. E aí a gente sabe que com isso geram várias repercussões através das redes sociais. Claro. E como a gente já falou bastante sobre repercussão nas mídias sociais, a gente sabe, a gente também valoriza isso, porque é a forma onde as pessoas têm para se expressar e também cobrar respostas das autoridades. Por exemplo, teve uma moça que falou que ela colocou até entre aspas, que garanta sua vaga com tranquilidade, entre aspas, ou seja, isso significa para ela que essa tranquilidade
não é nem um pouco assim. Ela disse que um monte de gente fica cedo, ela acorda cedo para ir trabalhar, e aí tem que ficar acordada até altas horas para ver se consegue fazer a inscrição dos filhos, dos responsáveis. Só que por conta da incompetência da gestão, ela menciona aqui na mensagem, ela não conseguiu, e aí acabou que passou sono demais, ficou a madrugada tentando, coitada, ficou até altas horas ali tentando matricular o filho, e aí pra do nada chegar e dizer assim, o site não funcionou, tente outro dia, é uma nova chance de você tentar de novo. Agora imagina, se você já não dormiu na madrugada, e aí vai tentar na madrugada seguinte, e se não pegar de novo? Essa que é a grande insegurança de várias pessoas. Um outro comentário que uma senhora também mencionou é que ela ficou acordada até às 6 horas da manhã, e aí ela pegou, recebeu essa nota, ouviu sobre essa nota passada pela Prodan sobre esse problema, e aí basicamente o que ela se expressou foi que está muito decepcionada sim com tudo que está acontecendo, e outras pessoas também relataram que esse é um problema recorrente de vários anos, então não é de agora. Não foi uma surpresa, né, para esses pais. Verdade, não é de agora que a gente noticia. Agora, só tem essa ferramenta, só pode ser feita a matrícula online. E exatamente. Aí é o desespero, né? Exatamente. E a gente recebeu a última informação da própria Prodan a respeito sobre essa situação. Eles disseram que a situação ela já foi resolvida de forma minuciosa, e aí esse cenário ele foi trazido exatamente para garantir a estabilidade e a segurança do sistema, que vai funcionar normalmente agora a partir de quinta-feira do dia 15 e vai até o dia 17 de janeiro. E aí eles não mencionaram a respeito se, olha, faltou um dia aí, o dia 14 eles disseram que ia ter inscrição, eles não mencionaram se vai ser prorrogado esse prazo, né? Era até o dia 17, mas o prazo final continua o mesmo. Por enquanto continua o mesmo, eles não atualizaram. Eles não atualizaram se vai ser prorrogado por mais um dia, depois de toda a confusão, Exatamente. Agora muitas pessoas estão se questionando também a respeito disso, e agora cobram ali resposta das autoridades. Depois desse processo de inscrição no site, também vai ser necessário apresentar as documentações nas escolas escolhidas, aí segue um padrão normalmente que as pessoas já exatamente já fazem anualmente. Exatamente, é basicamente isso, Karime. Tá ótimo, obrigada pelas informações, Kennethson Paz. 18 horas. Bom, seguimos sobre volta às aulas. Nas escolas particulares de Manaus, vem com reclamação de cobranças extras na matrícula ou rematrícula. Isso mesmo, Karime. E o Procon, ele orienta sobre essas taxas cobradas e mais. Elas também podem ser cobradas, mas terão que ter ali descontado nas mensalidades. Olha aí. A gente vai aos detalhes agora com a Odinei Araújo. Começo do ano letivo se aproximando, os pais devem ficar atentos a seus direitos na hora de matricular ou rematricular os filhos nas escolas particulares. As escolas podem até cobrar uma taxa de matrícula, mas o valor deve estar muito bem claro no contrato e não pode ser cobrado antes da assinatura. E essa taxa deve ser descontada na mensalidade. Pelo menos é isso que explica o diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, Jalil Frache. Qualquer custo extra, ele não pode ser cobrado, uma cobrança ilegal. A prestação de serviço educacional no Brasil, ela é remunerada de duas formas, em regra. A primeira forma é uma prestação anual parcelada em 12 vezes, que seria a mensalidade. Portanto, a matrícula já corresponderia a uma dessas parcelas. E, no caso de faculdades privadas, em regra, universidades e faculdades privadas, a gente encontra ali a divisão semestral, que seriam os períodos, no caso 6 meses, essa remuneração. Portanto, a cobrança de custos extras se torna ilegal e qualquer cobrança deve estar explícita ao consumidor, independente da sua natureza e prevista no contrato de prestação. Ainda conforme Jalil Frache, as escolas devem dar transparência a seus contratos e seguir o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer cláusula que preveja uma cobrança que esteja maquiando uma ilegalidade, ela vai ser punida. Então o Procon Amazonas está aqui à disposição da população. Se você está passando por esse constrangimento, você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais oficiais. O Procon também orienta que os contratos precisam ser fornecidos com antecedência para que os pais possam ler cuidadosamente. Esses documentos devem explicar como funcionam os reajustes nas mensalidades, a duração do ano letivo e as formas de pagamento. As escolas também não podem negar a rematrícula
matrícula por falta de pagamento, mas podem cobrar as dívidas de forma legal. Sobre a lista de materiais, não é permitido incluir materiais de uso coletivo nessa lista. Só é permitido pedir itens pessoais do aluno. Para ficar mais bem informado, é bom que os pais leiam trechos da Lei 9.870/1999 na parte que fala das mensalidades. E é bom também guardar documentos como comprovantes de pagamento, listas de materiais e qualquer comunicação com a escola. Isso pode ser útil se houver algum problema. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Escuta esse dado. Manaus está na 8ª posição entre as capitais mais caras do Brasil para quem vive de aluguel. Isso de acordo com o índice FIPZAP, divulgado nesta terça-feira, dia 14. O custo médio mensal na capital amazonense é de R$ 48,22 por metro quadrado, praticamente empatando com o Rio de Janeiro, onde o aluguel custa R$ 48,81 o metro quadrado. O aluguel aqui é caro mesmo, não é, Kelly? Com certeza é caro e pesa muito no bolso do cidadão manauara ou até amazonense, né, que veio para cá para ficar. Sem dúvida. Com certeza. Lá em São Paulo lidera esse ranking e aí o valor do metro quadrado lá está de R$ 57,59. Já Florianópolis, esse valor está de R$ 54,97 o valor do metro quadrado por lá. Já em Recife, o valor é de R$ 54,95, que completam ali o pódio. E aí, por outro lado, a gente tem ali as cidades de Fortaleza, Aracaju, Teresina, coisa boa. Só praia, né? Elas se destacam pelas capitais mais acessíveis para se morar. Tá vendo? Bom, esse estudo, gente, que monitorou 36 cidades, reforça que o cenário econômico e a alta demanda pressionam os preços no setor imobiliário. Eu conversei com o economista, o professor Orígenes Martins, que explicou um pouco essa realidade sobre os aluguéis aqui em Manaus. Vamos ouvir. Nós temos aqui em Manaus um problema que ele é de longo prazo, que é uma espécie de sucessão de erros que aconteceram na indústria imobiliária. Durante muito tempo, as construtoras, elas focaram a construção de apartamentos, condomínios, casas, em imóveis de alto nível, a chamada classe A. Quando começou a não ter mais compradores, mudaram também rapidamente, com bastante velocidade, para as classes B e C. E também numa velocidade, numa quantidade muito grande, que fez com que não tivesse demanda suficiente. Então, hoje, nós temos um problema sério que é, em primeiro lugar, imóveis com oferta para aluguel, porém em um valor pela qualidade do imóvel, pelo tipo de imóvel, um tipo de valor que não dá para ser menor do que o mercado espera. Só que não tem uma demanda que consiga bancar este aluguel. E em segundo lugar, tem aquela faixa que não foi atendida pelas construtoras, que é aquela faixa C, D e E, que busca aluguel, tem condições de pagar, porém não tem oferta suficiente para atender a essa necessidade. Então, nesse caso, pessoal, é complexo você explicar uma situação onde vários fatores. 18 horas.
Política. Uma operação da Polícia Federal batizada de Overclean está jogando luz sobre um escândalo que atinge em cheio a cúpula do partido União Brasil, um dos partidos mais influentes no Congresso, com 3 ministérios no governo federal, Kenilson. E essa investigação, Karime, revela um esquema milionário de desvio de dinheiro político envolvendo diretamente 5 lideranças da legenda. São elas o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o deputado federal Elmar Nascimento, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e o senador Davi Alcolumbre, além do empresário da Bahia, José Marcos Moura, conhecido como o Rei do Lixo. E entre os indícios, a Polícia Federal apreendeu R$1.500.000 em espécie, além de planilhas e anotações que ligam o esquema ao Departamento Nacional de Obras contra as secas, além de administrações estaduais e municipais. Karime, no centro das acusações está o empresário José Marcos de Moura, apontado como um dos articuladores do esquema. Moura, que também é afiliado à União Brasil, aparece em conversas gravadas, detalhando como usava a influência política para liberar verbas públicas. Outro nome, Kenilson, de peso citado é Ana Paula Magalhães, chefe de gabinete do senador Davi Alcolumbre. Segundo a Polícia Federal, ela seria a peça-chave para destravar convênios suspeitos, evidenciando a profundidade das conexões políticas no esquema. E essas denúncias, elas colocam a credibilidade do União Brasil contra a parede, um partido que surgiu com a promessa de renovação, mas que agora se vê envolvido em desvios de drenagem de recursos públicos, prejudicando serviços essenciais e ampliando também o desgaste político. O silêncio dessas lideranças só aumenta a pressão por respostas e também por medidas enérgicas. Sem dúvida, e vale lembrar que o governador Wilson Lima é desse partido, inclusive respondendo pela presidência estadual do partido aqui no estado do Amazonas. É um duro golpe para o União Brasil, que enfrenta a missão de explicar diante do país cada vez mais cansado de escândalos de corrupção. Fato, viu, Kenneth? A população espera não só punições exemplares, mas também o fim das práticas que colocam interesses partidários acima do bem público. Vamos acompanhar de perto esse caso que já está abalando os bastidores da política nacional. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, e à noite também segue nublado. Mínima prevista 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são 0% aqui, de acordo com informações do Clima Tempo. E a umidade relativa do ar fica entre 75% e 90%. Você está ouvindo 18 horas. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta sobre potencial chuvas intensas para o sul do estado entre essa quarta-feira, dia 15, e sexta-feira, dia 17, com ventos fortes entre 40 a 60 km por hora. Já aqui para Manaus, a previsão é de chuva esporádica e trovoadas isoladas, com ventos classificados de fraco a moderado. Agora, segundo especialistas, o ciclo das chuvas está atrasado por causa exatamente do aquecimento do Oceano Atlântico, causado pelo fenômeno El Niño. Nos meses anteriores, aqui em Manaus, a gente também teve que o rio ele encheu praticamente ali mais de 11 centímetros e alcançou a cota de 20 metros e 79 centímetros nesta quarta-feira, ali pelo Porto de Manaus, que teve ali, registrou esse número, esse nível do Rio Negro, e aí a gente está no ritmo de enchente. A subida média é de 14 centímetros por dia, Karime. 18 horas. Escuta esse dado, em 2024, Manaus foi a cidade com o maior número de alertas de desastres naturais do Brasil. Lidera o ranking do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. No total, foram 50 alertas emitidos na capital amazonense. Problemas como deslizamentos, enchentes e áreas de risco afetam diretamente milhares de famílias. Expondo o impacto do crescimento urbano desordenado. É um número muito alto, não é, Kenilson? Com certeza, Karime. No bairro Cidade Nova, por exemplo, existem ali 104 pontos críticos identificados pela Defesa Civil Municipal, enquanto que regiões como Monte das Oliveiras e também ali o Colônia Terra Nova ainda sofrem com as consequências de deslizamentos de terra que deixam ali feridas, deixam ali a situação precária e acabam relembrando feridas do passado. Apesar dessas promessas das autoridades, os moradores ficam à mercê da situação do perigo externo que está por vir, Karime.
Sem dúvida, em 2024 foram 19 incidentes registrados aqui em Manaus. A situação é agravada pelas chuvas intensas que marcam esse período do ano. E verão amazônico é assim, é muita chuva, aumentando os riscos em áreas já comprometidas pela ocupação irregular e pela ausência de estrutura adequada. Agora, Karime, segundo os relatos, a Defesa Civil Municipal, ela tem atuado de forma emergencial, mas essas medidas são muito paliativas e com isso ali fica difícil reduzir a magnitude de todos esses problemas, Karime. Exato, a gente sabe que o município, que a Prefeitura de Manaus se mobilizou em ações já antecipadas para enfrentar esse período de inverno amazônico. Vamos ouvir o que o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Alberto Siqueira, falou a respeito dessas ações. Boa noite. A Prefeitura de Manaus tem trabalhado efetivamente na prevenção de desastres por meio de várias iniciativas. Posso citar inicialmente a criação do Plano de Contingência, que é o primeiro plano de contingência da história de Manaus, que na verdade é um documento estratégico que traz todos os procedimentos e protocolos que as secretarias devem utilizar e devem realizar em caso de algum sinistro, de algum desastre. Então ele estabelece procedimentos que vai mitigar, que vai prevenir e que vai responder a desastre, tanto desastre natural quanto desastre provocado pelo homem. Então toda a secretaria já sabe o que fazer em caso de desastres. Então isso aí você poupa tempo, você otimiza o trabalho das secretarias e você reduz os riscos. 18 horas. Já as cidades do interior do estado estão se mobilizando. Aconteceu hoje uma reunião entre gestores da Defesa Civil do Estado e também da Associação Amazonense de Municípios, justamente para debater as diretrizes e também as iniciativas voltadas à prevenção, à mitigação e também a respostas a desastres. Exato, Kennedy. Entre os temas aí foram abordados as estratégias para enfrentamento a futuros desastres, implementação de sistema de alerta em áreas de risco e o suporte técnico para elaboração dos planos municipais de contingência. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 6,02. O euro fechou em queda de 0,42%, cotado aos R$ 6,02. O Bitcoin registrou alta de 3,33%, cotado a R$ 603.681. O Bovespa registrou alta de 2,37%, a maior alta diária dos últimos 2 meses. E fechou acima dos 120 pontos, viu? 122.126 pontos. E a região norte segue liderando o preço mais altos para a gasolina e também o etanol no Brasil, segundo o índice dos preços do Ticket-Log. O Amazonas está entre os estados com combustível mais caro da região e, consequentemente, do país, com preços que impactam diretamente o bolso dos consumidores. Enquanto o preço médio do litro da gasolina nos estados do Norte é de R$ 6,81. Aqui em Manaus, o valor é ainda maior, chega a R$ 6,99. Já o etanol no Amazonas acompanha a média nacional. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desses preços agora com a Giné Araújo. A região norte teve os preços mais altos de gasolina e etanol no começo de 2025, com a gasolina a R$ 6,81 e o etanol a R$ 5. Esses preços aumentaram um pouco em relação a dezembro de 2024. O levantamento foi feito pelo índice de preços Ticket-Log, que acompanha os valores de 21 mil postos de combustível no Brasil. Dos estados do norte, o Amazonas está entre os que têm a gasolina mais cara da região, enquanto o litro nos outros estados, em média, custa R$ 6,81, aqui em Manaus o preço é de R$ 6,99. Só o etanol no Amazonas é equivalente à média da região norte, que é de R$ 5 o litro. Para a presidente do Conselho Regional de Economia, Michele Aracati, o aumento dos preços é explicado pela alta do dólar e pelos custos de transporte, que variam conforme a distância e a infraestrutura de cada região. Os valores da região norte estão acima da média das demais regiões brasileiras. Isso se deve em função do custo amazônico, que está ligado aí com o aspecto dos custos logísticos da nossa região, e também
está ligado com os efeitos relacionados à alta do dólar. Então, são fatores que contribuem direta e indiretamente para que a região norte apresente os maiores preços dos combustíveis, e isso afeta diretamente o orçamento das famílias. O Sudeste, segundo a pesquisa do Ticket-Log, teve os preços mais baixos, com a gasolina a R$ 6,16 e o etanol a R$ 4,21, apesar de um pequeno aumento nos preços. Já o Sul manteve os mesmos preços de dezembro, com a gasolina a R$ 6,21 e etanol a R$ 4,48. Não houve queda nos preços em nenhuma região. A região Centro-Oeste registrou os maiores aumentos. Entre os estados, Alagoas teve a maior queda no preço da gasolina. Já o Distrito Federal teve o maior aumento. O etanol mais caro foi encontrado no Amapá a R$ 5,39 e o mais barato em São Paulo a R$ 4,07, mesmo com aumento de preço. No Brasil como um todo, a gasolina teve uma leve alta de 0,16%, passando para R$ 6,30, e o etanol subiu 0,47%, indo para R$ 4,28. Apesar dos aumentos, o etanol ainda é uma opção mais barata na maioria dos estados e também é melhor para o meio ambiente, pois emite menos poluentes. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h41. Você segue acompanhando os destaques das notícias mais importantes do dia aqui no 18 horas. E a Polícia Civil do Amazonas divulgou o balanço das ações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos em 2024. Foram recuperados 246 veículos, uma média de 20 por mês. Realizadas 118 prisões. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse balanço agora com Rodrigo Soares. Para muitos proprietários de veículos que tinham sido furtados ou roubados em Manaus, saber que os bens foram recuperados pareceu uma notícia inacreditável. Isso porque a maioria dos veículos estavam com restrição há mais de 5 anos. E quando essas pessoas receberam a ligação da polícia, acreditavam até que fosse trote ou uma brincadeira de mau gosto. As vítimas foram chamadas à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos para apresentar as documentações para fazer a retirada do patrimônio. Dentre os relatos das vítimas, um chamou a atenção. Depois de mais de 10 anos, o proprietário de uma motocicleta de 300 cilindradas conseguiu recuperar o veículo que tinha sido roubado em um assalto. A vítima afirmou até que já tinha perdido as esperanças. A Polícia Civil do Amazonas divulgou hoje o número de veículos recuperados e prisões pelos crimes de furto, roubo ou receptação qualificada. Conversamos com o delegado Rodrigo Barreto, titular da Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que comentou mais detalhes sobre as ações policiais. Foram 246 veículos apreendidos, aumentamos em mais de 101%, também 118 presos, aumentamos em quase 30% a quantidade de pessoas presas. Isso é um resultado exitoso, mostrando pelos números que houve uma queda de 28% no número de roubos, principalmente na capital, uma queda acentuada e a maior do Brasil, de queda de roubos. Tudo isso fruto do nosso resultado, mas claro, graças ao investimento em tecnologia, que é o paredão, e graças também às nossas operações do interior e às ações da capital. O delegado Rodrigo Barreto ainda faz um alerta sobre os riscos de compras de veículos através da internet, que pode resultar em prejuízos e prisões. A maioria dos veículos recuperados no interior são de pessoas que compraram em tese na mão de terceiros, de base de perfil falso em rede social, compraram veículo com placa clonada e adulterada. E quando a gente recupera, a pessoa pode responder por crime, mas perde o seu veículo que comprou, aquele dinheiro que empregou, as suas economias, porque comprou de uma procedência duvidosa. É o risco que se corre. Então fica o alerta aqui na hora de comprar, evita comprar de procedência, tenta comprar do dono, pede a documentação de quem está vendendo, ele não vai mandar a documentação dele, ou procura comprar numa loja, um estabelecimento comercial, onde você vai ter respaldo para caso dê algo de errado, você possa cobrar na justiça. A devolução dos veículos recuperados vai continuar até que sejam devolvidos aos proprietários. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Civil do Amazonas prendeu Blendson de Souza Campos,
apontado como um dos chefes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu durante uma operação realizada na zona sul de Manaus. E quem tem os detalhes dessa prisão é o repórter Kennedson Paz. Então, Kennedson, de acordo com a polícia, Blendson ele tinha chegado recentemente do Rio de Janeiro e estava sendo monitorado por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, é isso? Exatamente, Karime. Toda essa movimentação do crime organizado da área da Zona Sul de Manaus, que exatamente faz parte ali da área em que o primeiro Distrito Integrado de Polícia cobre ali as ocorrências da Zona Sul, eles estavam monitorando todas essas ações desse criminoso, que é considerado pela Polícia Civil como sendo um dos gerentes do tráfico de drogas da área da Zona Sul de Manaus. E aí o que acontecia? Ele ia para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para poder ter um alinhamento com o chefe do tráfico de drogas de lá do Rio. Inclusive, ele chegou a fazer esses encontros com o chefe do tráfico lá no Morro da Penha, no Rio de Janeiro. E aí, durante esses encontros, inclusive, houve ali registros de próprios policiais infiltrados que aí flagraram imagens desse criminoso daqui de Manaus, que ele estava ostentando fuzil AK-47, que é um fuzil de guerra utilizado para várias guerras aí no mundo todo, e ele estava em posse desse armamento. Além disso, a polícia, depois que soube dessas informações, começou a monitorar cada passo dele na volta para Manaus. E é isso que a gente ouve agora com o delegado Cícero Túlio, ele que traz pra gente detalhes dessa operação policial para localizar esses 3 gerentes do tráfico. Vamos ouvir agora o delegado. Essa investigação já acontece há algum tempo, né? A gente, através de agentes infiltrados, conseguimos êxito em coletar algumas imagens que revelam esse suspeito Blendon ostentando aí um fuzil AK-47 lá no Morro da Penha, no Rio de Janeiro. A partir de então, as equipes passaram a monitorar os passos dele. Conseguimos então êxito em qualificar ele, identificar a sua rotina, e a partir do momento que tomamos conhecimento de que ele retornaria para Manaus, as equipes passaram a intensificar essas diligências a fim de tornar aí efetivo essa materialização da rotina dele, identificando os locais onde normalmente ele passava aqui em Manaus, né? A gente conseguiu êxito em interceptar uma das entregas que teriam sido determinadas pelo Blendon. Naquela oportunidade foi encontrado uma quantidade expressiva de matéria entorpecente em poder desse suspeito, que seria o Guilherme, e ele confidenciou que o Blendon, que seria esse braço direito de um dos narcotraficantes que lideram aqui o narcotráfico na região sul de Manaus, estaria em posse de um veículo Honda Fit de cor prata e estaria trafegando ali pelas imediações do bairro de Flores. As equipes então se deslocaram para aquele local, passamos a realizar diversas buscas a fim de identificar ali a passagem daquele veículo, e no momento em que visualizamos o veículo, houve uma segunda abordagem, onde naquele veículo estava ali como condutor o Blendon. 18 horas. Agora, por que foi importante localizar esse condutor Blendon? Porque ele não era apenas um motorista, ele é o gerente do tráfico de drogas. A polícia mencionou, até cheguei a questionar do delegado Cícero Túlio na coletiva de imprensa que teve hoje, a respeito sobre a quantidade de materiais entorpecentes. Geralmente a gente está habituado a ouvir grandes apreensões, mais de quase 1 tonelada, são 500 mil, né? 500 mil quilos de cocaína, enfim. E aí eu perguntei do delegado, ele mencionou que foi apreendido ali uma quantia de 6 quilos aproximadamente de materiais entorpecentes, o que não é um volume muito grande. Só que o maior volume, o maior resultado dessa operação da polícia é exatamente desarticular esse esquema criminoso, pelo menos da área da Zona Sul de Manaus. Se a gente prende as principais lideranças que recebeu as coordenadas, recebeu ali os mandos do chefe da orientações lá do Rio de Janeiro, sem dúvida. Exatamente. E aí enfraquece toda a cadeia. Com certeza enfraquece, porque a gente sabe que o crime organizado, esse nome não é à toa, Karime. A gente sabe no organograma ali dessa função do crime organizado, a polícia mesmo menciona que esses principais cabeças, eles são pessoas treinadas para o crime, treinadas para o mal. Peças-chave ali para todo o esquema, para toda a cadeia dessa organização. Exatamente. Quando você desarticula essas principais lideranças, para poder haver uma substituição, demora mais tempo, e aí
e, consequentemente, é prejuízo para o crime organizado. No entanto, é um saldo muito positivo para a população, de modo geral, da Zona Sul de Manaus, que convive diariamente com a repressão do crime organizado. Muitas das vezes o crime impõe leis muito severas à população. Sabemos disso, é verdade. A população não pode denunciar. Quantas vezes você não já viu casos de pessoas que foram denunciar, criminosos descobriram de alguma forma, sabe Deus como, e aí foram lá e levaram essas pessoas para tribunais do crime para poder julgar, e a vontade do crime organizado agora parece que prevalece no nosso estado, né? Infelizmente, a gente está convivendo com uma realidade onde a criminalidade impera, como o Rio de Janeiro, como o estado onde ele estava, o braço, né, que comanda ele. Nós falamos essa semana a respeito da crise da segurança pública aqui no estado do Amazonas, que foi editorial do jornal O Globo nessa segunda-feira. Não é à toa que chama atenção. Estamos sim à mercê do crime organizado. São 4 organizações criminosas internacionais que agem aqui no estado do Amazonas, de acordo com o levantamento do Atlas da Violência de 2024. Realmente é preciso se reorganizar. O estado do Amazonas precisa de um programa de ordem, um choque de ordem, uma intervenção federal, digo, porque só essa gestão, o pouco que essa gestão, nada que essa gestão faz em relação ao crime, em relação a ter uma estratégia, ter um programa para combater o crime aqui no estado, não é o suficiente. A gente vê esse resultado nas ruas e nos bairros, com o que você falou, esses relatos, é uma realidade lá do Rio de Janeiro, nunca foi uma realidade aqui no estado do Amazonas. Nesses últimos anos, nessa gestão, a gente viu a situação piorar nesse nível que chegamos nesse ponto. Ou seja, precisamos sim de um choque de ordem na segurança pública, precisamos de ajuda, porque o que está aqui não está sendo suficiente. E, de novo, deixa aqui todo o mérito para os agentes da segurança pública, homens e mulheres honrados que trabalham diariamente para proteger a população. Essas pessoas na ponta que trabalham, sabe Deus em que condições, porque eu sei que não tem dinheiro para armamento suficiente, não tem dinheiro para uniforme, não recebe um salário digno, não tem estrutura, não tem equipamento, não tem por trás uma inteligência, uma estratégia para agir. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Não faz milagre. Ou seja, infelizmente esse fato mostra a situação crítica em que chegou a segurança pública aqui no estado do Amazonas, não é, Kennedy? Com certeza, Karime. Nesse caso, a gente falou ainda há pouco sobre um criminoso armado com um fuzil AK-47. Agora me explica como é que a gente vai conseguir lidar com o crime organizado, que está muito mais equipado que os próprios policiais. Que tem estratégia. Exatamente. Que nossa gestão não tem. Não tem. É preciso que tenha uma intervenção, um choque de ordem, porque do jeito que está, não dá. Não dá de maneira alguma. Se a situação já está assim na capital, no interior também a situação é grave, porque inclusive esses criminosos internacionais, eles não utilizam metralhadores normais, não. É para derrubar helicóptero, Karime. Ou seja, é muito pior no interior do estado. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. E o Manaus Futebol Clube oficializou nas redes sociais a saída do diretor executivo de futebol, Miguel Júnior. Em nota oficial, o presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Miranda, afirma que Miguel Júnior decidiu deixar o time por questões pessoais. Ainda segundo a nota, o clube deseja sucesso e gratidão por seus serviços prestados nesse período. Foi uma passagem muito rápida. O Miguel Júnior ele foi anunciado no 1º dia de novembro do ano passado. Lembrando que ele foi uma peça-chave na montagem do elenco do Manaus Futebol Clube, e aí que iria ali disputar, que vai disputar na realidade o Campeonato Amazonense, a Copa do Brasil, a Série D, do Brasileirão, e também a Copa Verde este ano. Kennedy, só ainda falando sobre o Manaus Futebol Clube, o técnico Júlio César avaliou de forma positiva a pré-temporada do time. O treinador enfatizou que está satisfeito com o trabalho que teve como foco principal o ajuste tático da equipe. É isso mesmo, Karime. Muita gente já está com expectativa porque tem estreia agora no Manaus. Vai ser agora no dia 25, às 7 horas da noite, na Arena da Amazônia. A partida vai ser contra o Nacional. Olha só, o Nacional ressurgindo aí no futebol
amazonense, e aí muitos torcedores vão para a arena para acompanhar esse jogo. O Manaus, ele vem ali de 2 amistosos preparatórios, tá nessa fase de pré-temporada, e aí vai estrear ali essa fase de pré-temporada, foi ali contra o RPE de Parintins e também contra o Manauara, Karine. E falando sobre o RPE de Parintins, o time anunciou a contratação do meia Rodrigo Andrade Pérez da Silva, o Rodriguinho, de 26 anos, emprestado junto ao Petrópolis e com recente passagens pelo São Gonçalo e Audax. E ele chega apenas faltando alguns dias, né? São 11 dias para a estreia do Barezão 2025, e aí o time aposta no talento do Rodriguinho, que vem do futebol carioca ali, com toda a pegada. Vem com uma ginga diferente, exatamente, né? Para dar um gás a mais no time. E aí o Rodriguinho jogou lá na Arena da Amazônia, no duelo que teve contra o Vasco, na partida da 7ª rodada do Campeonato Carioca. 18 horas. E hoje falamos aqui no 18 horas a respeito da pane do site de sistema de matrículas para a rede pública de ensino aqui do estado do Amazonas. E a gente falou, né, Kennedson, que hoje foi esse site, saiu do ar, e provavelmente a previsão do governo do estado é que volte a funcionar a partir de meia-noite de quarta para quinta-feira. Só que eles não haviam anunciado uma prorrogação. A estimativa inicial é que essa matrícula seria feita só até sexta-feira, mas teve uma atualização nisso, não é? Exatamente, essa atualização chega agora, tá muito quentinha, a gente falando sobre esse assunto, e as coisas vão acontecendo enquanto o programa tá no ar. E a gente apurando. Exatamente, a última atualização é que esse prazo foi prorrogado, então a partir de hoje, 00:01, você já pode começar a acessar o site para poder fazer inscrição do seu filho, do seu responsável, enfim, na verdade, da pessoa no qual você quer cadastrar para esse próximo ano letivo. E aí o que acontece? Esse prazo, por conta desses problemas técnicos envolvendo o site para inscrição, foi devido a esse problema que foi prorrogado agora o prazo, e começa a partir desta quinta-feira e vai até o próximo sábado, dia 18. Então, basicamente, nós temos a prorrogação desse prazo, que vai dar mais oportunidades para aquelas pessoas que não tinham conseguido fazer essas inscrições, Karime. Exato, é importante então ficar de olho também na documentação. Olha, tem certidão de nascimento original e cópia, CPF RG do aluno do ensino médio, cartão de vacinação, 2 fotos 3x4 recente, documento de identificação com foto do responsável pela matrícula e comprovante de residência atualizado, tá? Porque também há a opção para quem quiser um atendimento presencial, pode se dirigir à escola na quinta-feira, dia 16, e sexta, dia 17. Nesse caso, são só 2 dias, quinta e sexta-feira. Os pais ou responsáveis podem se dirigir até a escola, né? A escola municipal ou estadual durante o horário comercial, tá, gente? Então não vamos perder esse prazo para a matrícula. 18 horas. Vamos agora às principais manchetes do dia. Hamas e Israel concordam com cessar fogo. O acordo prevê a libertação de 33 reféns em Gaza. A inflação na Argentina desacelera e fecha em 2024 em 117,8%. O resultado é 94 pontos percentuais menor do que o registrado em 2023. Espanha debate projetos que taxa 100% dos imóveis de proprietários não residentes da União Europeia. No Haiti, gangues obrigam mais de 1 milhão de pessoas a se deslocarem de suas casas. 18 horas. Vamos agora direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 medidas anunciadas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Jomar Fernandes, são de extrema importância para o futuro do Amazonas. Ele instituiu o Observatório de Acompanhamento do Cumprimento dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana e também o Observatório de Acompanhamento e Realização da Regularização e Governança Fundiária, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Esse segundo observatório vai acompanhar, monitorar e realizar
realizar ações de regularização fundiária e ajudar a promover a sustentabilidade e a governança ambiental no Amazonas. Ou seja, vai focar na situação da terra do estado para fins de sustentabilidade. Hoje, a situação fundiária é um dos principais problemas do Amazonas e da Amazônia. Resolver ou minimizar essa situação vai trazer um avanço muito grande contra a grilagem de terras e os crimes ambientais que estão ligados a outros crimes como o tráfico de drogas. Todos são problemas que precisam ser enfrentados com firmeza, pois continuam causando graves consequências à população, mesmo quando desaparecem do noticiário. 18 horas. 7 em ponto, 18 horas de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.